a sua alma. Queria que você se assentasse nesse momento. Nós vamos continuar nessa brisa suave da presença de Deus nesse lugar. Eu vou ser bem breve. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre algo, né? Que é distração. A distração nos tira também, né? Dos braços, né? Do Senhor. A distração nos tira do descanso que é estar nos braços do Senhor. E hoje o mundo, ele faz de tudo para nos distrair, né? A gente tem uma distração na palma da nossa mão. E nós nos distraímos com isso durante tantas horas, às vezes nós nem percebemos ali, né? Ficamos num looping ali com a distração no nosso telefone, com as redes sociais. São tantas coisas para nos distrair. E muitas das vezes, nós, com essa distração, nós deixamos de ver os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A distração nos impede de ver os milagres diários que o Senhor nos entrega. E a distração nos impede de desfrutar mais da presença de Deus. E eu queria citar alguns versículos aqui sobre distração. Então nós vamos ler alguns versículos. Você não precisa abrir, pode acompanhar comigo aqui. Nós vamos ler Lucas 10, 41 a 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quantas vezes, queridos, nosso dia a dia nós somos como Marta. São tantas coisas para fazer, eu tenho tantos afazeres, Senhor. Eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos projetos para entregar, eu tenho trabalho para entregar, eu tenho cliente para atender. Isso também é uma distração. Marta se distraiu ali bem rapidinho. Ela estava com Jesus ali, ela estava com Jesus na frente dela. E mesmo assim ela se distraiu, fazendo outras coisas. Às vezes até dentro da igreja, você está com Jesus aí do seu lado, passeando no corredor, você está distraído. Você está distraído com alguém do seu lado, você está distraído com o seu telefone do seu lado. Às vezes Jesus está do nosso lado, mas a gente está distraído. E nós não percebemos isso. Porque a distração se tornou algo muito comum nos dias de hoje. Provérbios 4, 25 a 27. Hoje eu vou ser bem doce, viu, gente? última vez aí, vocês estavam muito quietinhos, a última vez que eu preguei. Hoje eu vou ficar bem. Eu falei, Senhor, quando eu recebi a escala, eu falei, oh Deus, dá uma palavra doce. Pai, em nome de Jesus, dá uma palavra doce, porque senão o povo vai começar, na hora que eu subir lá, já vão torcer a cara para mim já. Vocês não vão não, né, gente? O maduro, quando é corrigido, ele sabe que é o Senhor que está corrigindo, amém? Provérbios 4, 25. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. O que está diante de você é o Senhor. Jesus te chamou. Ele tem algo para você, olha somente para Ele. Aonde você está fixando os seus olhos? Será que é nos seus problemas? Será que você está passando por algo tão difícil que você tirou os olhos de Jesus e fixou no seu problema? Você sabia que às vezes a gente também coloca o nosso problema num lugar de adoração no nosso coração? Existe um escritor, acho que é Timothy Keller, que ele fala que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Quando você tira Jesus do centro e coloca o seu problema no centro, você está adorando o seu problema. Mas pastora, você não sabe o que eu estou vivendo.
Querido, se você está dando mais importância ao seu problema do que ao Deus que você serve, o seu problema se tornou um ídolo no seu coração. Então você precisa tirar os seus olhos do problema e fixar os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Efésios 5, 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveite bem o seu tempo. O tempo tem passado muito rápido, né? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, os dias seriam abreviados. E realmente são dias que estão sendo abreviados. Quando você olha, você já fala assim, nossa, mas já é quinta, mas já é sexta, nossa, mas já acabou a semana. Nós estamos entrando no mês de agosto, gente. Depois que vem agosto, setembro, acabou. Nós estamos planejando já a festa de final do ano, né? A cantata de Natal. Já estamos planejando como é que vai ser o ano novo, porque os dias têm passado muito rápido. E como que nós temos aproveitado os nossos dias? Como que nós temos aproveitado o tempo que nós temos? Tantas vezes as horas passam tão rápido que buscar Jesus é a última coisa que eu penso no meu dia. Às vezes eu nem penso. Né? Às vezes você pode buscar o Senhor ali no final do seu dia, às vezes deitadinho mesmo na sua cama ali, orando. Quantas vezes eu faço isso? Faço meu devocional ali de manhã, mas à noite eu sempre estou ali refletindo, falando com Jesus, deitadinha mesmo. Não seja religioso de achar que você só pode falar com o Senhor de joelho, não é isso não. Pode ser de joelho, pode ser andando, pode ser lavando uma louça, pode ser deitado ali no seu quarto, falando com Ele. O importante é que você fale com Ele, né? Às vezes a religião coloca isso no nosso pensamento. Não, eu tenho que levantar, eu tenho que ir lá para a sala, dobrar meu joelho, colocar uma música. Não, do jeito que você está andando na rua, está falando com Jesus, está aproveitando o seu tempo. Não, eu estou falando com o Senhor, eu estou aqui. Hoje o celular tem tanto aplicativo, tem a Bíblia também, que sempre manda um versículo de manhã ali para nós, né? Então aproveite bem o seu tempo. 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Eu acho esse versículo muito forte. Quem recrutou você? Quem é aqui um recruta, um soldado de Jesus? Amém. Todos nós somos chamados a um exército poderoso nessa terra, né? Que é os filhos de Deus. E nenhum soldado, pode voltar lá? E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Se envolve em embaraços dessa vida. Tudo aquilo que me tira, que me distrai da presença de Deus, aquilo que me distrai do propósito, eu não posso me envolver, porque eu fui recrutado para ser um exército do Senhor nessa terra. Amém? Hebreus 2:1. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa é a verdade que precisa ser ouvida, a palavra de Deus. Se apegue a essa verdade. Não se apegue a coisas que o mundo diz para você, mas se apegue àquilo que o Senhor diz ao seu respeito. Eu queria dar alguns exemplos de distração na Bíblia. O primeiro exemplo de distração é uma história muito conhecida, que é a de Sansão. Querido, Sansão tinha um propósito lindo. Antes de Sansão nascer, Deus deu as instruções ao pai dele de como que teria que ser a criação de Sansão. Porém, Sansão chegou uma hora ali que ele foi tão distraído por uma paixão. Ó os jovens aí, hein? Os adolescentes. Sansão foi distraído por uma paixão. E isso atrapalhou muito o propósito dele. Eu não digo que ele não cumpriu o propósito, mas ele se distraiu de uma maneira assim, bem complicada, por causa de uma paixão. Dalila insistiu tanto com ele para saber qual era o segredo dele ali, que chegou uma hora que ele simplesmente entregou, que o segredo estava na força dos cabelos dele. Ele se distraiu por uma paixão. E quantos jovens, adolescentes, até casados, se distraem por uma paixão?
Uma paixão na qual muitas vezes não vigiam o coração. Não vigiam as atitudes, o diabo vem e joga aquilo na sua frente e você se distrai. E nisso você simplesmente, você atrapalha o propósito de Deus na sua vida. Não se distraia por paixões. Outro exemplo de distração é Marta, né? Que a gente já falou aqui. Marta se distraiu pelo serviço. Marta trocou o lugar de estar ali com Jesus pelos afazeres. Queridos, existe algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente nós que somos líderes dentro da igreja. Cuidado para não trocar a presença pelos afazeres dentro da igreja. Cuidado. Isso é um laço que muito líder cai e não percebe. Então ele está fazendo tanta coisa dentro da igreja, está servindo tanto, mas ele esquece de algo que não pode ser tirado dele, que foi o que Maria fez, que é buscar a presença dele. Não se distraia. Não tenha medo de chegar nos pastores e falar assim: olha, eu estou fazendo muita coisa, eu quero parar um pouco. Sabe por quê? Porque eu não estou tendo tempo nem de buscar a Deus. Quem faz isso é porque realmente se preocupa em buscar o Senhor. Não se distraia. O mais importante que o seu serviço é você. O Senhor não quer o seu serviço, Ele quer você. Então, se você faz algum serviço para o Senhor, aqui na igreja, por obrigação, você não está fazendo para o Senhor. Você está fazendo para o homem e o Senhor não recebe. Você tem que fazer como se fosse para o Senhor. Tenha um coração de servo do Senhor, não de servo do pastor. Amém, queridos? Cuidado com a distração. Eu tenho certeza que é muito melhor para nós escutarmos isso de uma ovelha. Olha, eu quero parar um pouco, eu estou fazendo muito automático. Então eu quero recuar um pouquinho e eu quero buscar mais a Deus. Glória a Deus, aleluia. É melhor que você faça isso que o diabo pegar você na tua distração e deixar o seu coração afastado dele. Não é isso que o Senhor quer. Outra distração. Pedro tirou os olhos de Jesus. Pedro viveu um milagre ali, né? Pedro sempre muito ousado, né? Foi lá, pisou na água, começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Na hora que ele desviou o olhar, que ele viu a tempestade ali, que ele viu aonde que ele estava pisando, ele afundou. Ele se distraiu. Toda vez que você estiver numa tempestade e você tirar os olhos de Jesus, você vai cair. Você vai se frustrar. Porque tempestade, meu irmão, ou você já passou por ela, ou está passando, ou vai passar. Isso aí é fato. Isso aí não tem o que fazer. Não tem para onde correr, não. O negócio é aonde você vai estar apegado. Eu vou estar apegado em Jesus, né? Ele é a nossa rocha, né? A rocha mais alta que eu. Então, se eu estou vivendo uma tempestade, eu estou firmado na rocha, que é Jesus. Mas se você sair dessa rocha, se você parar de olhar para Ele, você vai afundar. Então não se distraia. Não deixa a tempestade distrair você. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Outro distraído que todo mundo conhece, Davi. Davi, uma linda história, um homem segundo o coração de Deus, salmos maravilhosos. Davi, ao invés de ir para a guerra, como todo mundo foi, resolveu passear no pátio. Falou, não vou para a guerra nada, deixa os outros ir. Aí deu de cara com Betseba tomando banho. Meus irmãos, eu acho que ele preferia ter ido para a guerra do que ter se distraído ali, olhado Betseba e trago Betseba, né, lá para o reino dele, enfim. Davi se distraiu da sua responsabilidade. Não se distraia da sua responsabilidade como mulher de Deus, como homem de Deus, como líder dentro da igreja. Não se distraia da sua responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? Cuidar de outras pessoas? Não se distraia. Qual que é a sua responsabilidade? Ser um líder na empresa que você trabalha? Não se distraia da sua responsabilidade. Não se distraia. E eu queria entrar bem rapidinho aqui em algo que o Espírito Santo falou comigo. Eu falei no comecinho. Nós estamos tão distraídos
que às vezes nós esquecemos os milagres que nós já vivemos e estamos vivendo, né? Tem uma frase que a gente vê muito, né? Que fala que às vezes a gente está vivendo algo que a gente orou. Gente, isso é a mais pura verdade. Eu orei para ter um casamento abençoado, hoje eu vivo um casamento abençoado. Eu orei para ter filhos abençoados, hoje eu tenho filhos abençoados, cheios de saúde. Eu orei para ter uma igreja abençoada, a congregar em uma igreja abençoada. Hoje eu congrego em uma igreja abençoada. Então, lembra um pouquinho, sabe, daquilo que você já orou, que você vive. Nós muitas vezes estamos buscando tantos milagres. Ah, mas isso aqui, já reparou que o ser humano, ele nunca está satisfeito com o que tem, ele sempre quer mais. Por isso que tem ansiedade, né? Não, eu tenho esse copo de água, mas eu quero 2 copos de água. Então eu vou lutar para ter mais um copo de água, e esse copo aqui já está de escanteio, porque para mim não dá mais. Né? É algo muito interessante, que o ser humano ele nunca está satisfeito. Gente, o ser humano nunca está satisfeito com nada. Eu tenho certeza. Se você pensar em algo que você queria muito, aí você ficou empolgado, você ficou feliz de repente, acabou. Bom, eu vou dar um exemplo meu. Eu queria muito um iPhone. Nossa, como eu queria um iPhone. A Ju e o Rom não sabem tanto que eu queria um iPhone. Eles me acompanharam nisso. E, gente, eu queria muito, mas eu queria muito o iPhone. E aí eu via para comprar usado, para comprar seminovo, e nunca dava certo, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí um dia eu consegui comprar um iPhone lá lacradinho, na caixa. Nossa, eu fiquei tão feliz. Gente, eu fiquei tão feliz com aquilo, vocês não imaginam. Na hora que eu tirei aquele lacrezinho, que eu trabalhei em telefonia há muitos anos, então era muito comum para mim ver as pessoas abrirem iPhone na minha frente. E eu lembro disso, da caixinha, você tira o lacrezinho. Nossa, aquela sensação para mim foi demais. Ô, gente, sem brincadeira, eu acho que a empolgação não durou 15 dias. Tá bom, consegui o iPhone que eu queria tanto, e daí? Comum. Agora já não, isso aqui não, quero outro já. Porque nós não estamos satisfeitos com nada. Às vezes você quer um carro, cheguei aqui em Poços, um carro velhinho, McQueen, Paulo falou domingo, né, sobre ele. Carro velho, gente. Nossa, uma bênção, Senhor, obrigada. Obrigada, porque ele foi um milagre na minha vida, viu, gente? Ele foi um milagre uma época, tá vendo? Ele foi um milagre, depois para mim já não servia mais. E aí o que aconteceu? Eu cheguei aqui, queria trocar de carro, amém, oramos. Deus nos deu o carro. Nossa, até chorei. Chorei, falei, Deus, só o Senhor podia fazer isso comigo. Me dar um carro desse jeito, desse milagre. Chorei um dia inteiro. Aí no outro dia está empolgado, aquela coisa toda. O McQueen era 2 portas, então era um trem para entrar. Eu alto, o Azaf alto. Esse já era 4 portas. Né? Então era uma beleza para abrir vidro, aquela coisa toda. O carro novo era no botãozinho. O Ford Ka não era aqui, né? Então tem todas essas novidades, né? Passou. Agora eu estou orando porque eu quero outro carro. Vocês entenderam como que nós somos? Nós não, a gente não repara nos milagres que a gente já viveu e que a gente já está vivendo. Você está vivendo um milagre, eu tenho certeza disso. Que você vive um milagre, sim. Só que você está tão preocupado em outros milagres que você esquece de ser grato a esse que você está vivendo. Uma outra coisa que eu queria dar um exemplo aqui, até comentei isso com o pastor Paulo lá em casa. Falei, gente, a Bíblia, ela tem uma história para cada coisa que a gente precisa. E isso é muito lindo. O problema é que a gente não lê a Bíblia. É esse que é o problema. Porque se você ler a Bíblia, meu irmão, você vai estar mais calminho, vai estar mais em paz. Porque eu vou dar alguns exemplos para você. Alguns milagres que às vezes você quer viver e você ainda não conseguiu viver. Mas eu vou te dar um exemplo do que Deus fez lá na Bíblia sobre esse milagre aí que você está buscando. Primeiro que eu lembrei, que é muito comum nessa época nossa. Você quer ser mãe, mas escuta os médicos e deixa de orar por um filho. Só que a gente tem um exemplo lá na Bíblia de Ana e Sara. Sara já era velha, Abraão já era velho. E Deus prometeu que ia dar um filho a eles. Então, se você receber um diagnóstico de que você não pode ter filho, mentira. Você serve a um Deus de milagres. E o seu milagre vai acontecer. Ele vai acontecer na hora certa, no tempo certo. Porque esse é o Deus que você serve. Para de ouvir
aquilo que o médico fala e comece a escutar o que o seu Criador falou para você. Quer sair da depressão, mas não lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Quer um exemplo de quem estava em depressão na Bíblia? Elias. Elias estava depressivo dentro de uma caverna. Gente, Elias era o cara. Gente, esses dias, a gente ficou brincando com o Paulo, que a gente começou a ver tinha o cabelo dele caindo. Eu falei, nossa, amor, será que seu cabelo está caindo? Ele não está tomando Monjaro, não, o cabelo cair, viu, gente? Ele não toma Monjaro, não. É outra caneta que ele toma. É outra, não é o Monjaro. A gente começou a brincar, né? Aí o Lucas falou assim, nossa, rapaz, você não pode ficar calvo, não. Aí nós lembramos de Elias, né? Gente, os meninos começaram a zoar Elias, chamar ele de calvo, pois ele liberou lá uma sentença. E deu certo a sentença. Falei, gente, ele era o cara. Ainda bem que hoje em dia não dá certo isso, né? Meu Deus do céu. Pensando bem, ainda bem que hoje em dia não dá certo. Mas o que eu estou querendo dizer? Elias era um homem cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, um profeta muito respeitado. Entrou em depressão dentro de uma caverna. O que Deus fez? Mandou o anjo. Falou, Elias, ó, come, descansa, que tem mais um tempo aí para você caminhar. Queridos, sabe qual que é o nosso problema? A gente é muito conformado. A gente parou de lutar pelos nossos milagres, sabia? A gente se conforma. Eu cheguei aqui em Poços, fui na psiquiatra, fui escondida do Paulo. Eu só contei depois que eu tinha saído do consultório, para ele ir lá me buscar. Porque eu estava muito assim, eu vou no psiquiatra, aquela coisa toda, né? Saí de lá com uma receitinha de um remédio, fui diagnosticada com ansiedade, crise de ansiedade. Falei, normal, comum, tá todo mundo ansioso. Saí de lá com remedinho. Aí falei pro Paulo, expliquei, amor, fui lá na consulta, tá um remedinho, vamos lá comprar? Ele falou, não, nós vamos tentar pelo modo natural, você vai fazer exercício, vai fazer alimentação, mas a gente você não vai tomar remédio. Esse remédio vai te dopar, você não vai fazer isso. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, sabe o que é o problema? A gente é muito natural. Um dia, o Espírito Santo me chamou a atenção, falou para mim assim, você está muito natural. Você está muito terra. Nós temos sim que ter um equilíbrio, tá, irmãos? A gente tem que ter o nosso espiritual, mas também tem a terra, que a gente tem que governar na terra também. Mas a gente é muito natural. A gente virou um crente muito normal. A gente não é mais aqueles crentes doidos. Que ora, que o vizinho está escutando você orar, que o vizinho está escutando você cantar, que o vizinho sabe que você está ali clamando o teu milagre. Nós não somos mais assim, porque é natural. Não é natural. Não é natural você ter uma crise de ansiedade. Você pode orar e buscar a sua cura. Você não pode se conformar com a sentença que liberaram na sua vida. Não pode. Você tem que orar e lutar pelo seu milagre. Outra situação. Tem uma doença que é julgada como incurável, mas não tem mais fé, porque se distraiu ouvindo a medicina. Eu tenho uma doença. Eu tenho uma doença. Tem gente que gosta de ficar doente. Já viu isso? Tem gente que gosta de ficar doente. Porque ela tem um nível tão grande de carência dentro dela, que quando ela está doente, ela é o centro das atenções. Então ela quer estar doente. Eu detesto doença. Nossa, eu detesto. Fala que eu estou doente, eu vou cuidar, vou dar um jeito. Eu estou sofrendo essa semana, que eu estou sem açúcar. Só o Senhor sabe o que eu estou passando. Estamos juntos, né, vida? É nós, em todas. Eu fui diagnosticado com pré-diabetes. Nossa, mesmo, irmã. Eu fiquei muito triste, galera. Muito triste. Porque eu gosto muito de doce. Muito. Eu gosto muito de chocolate, mas é um gostar muito assim, exagerado, sabe? De você pegar uma barra e comer inteira. Eu amo paçoquinha, então eu não como só duas, eu quero comer a metade do negocinho. Então é um negócio meio exagerado mesmo. E aí eu fui no médico e tal, sexta-feira passada. Aí ele olhou e falou, nossa, Janaína está com pré-diabetes, nós vamos entrar com remedinho. Eu falei, não, remedinho, pô. Pra ele querer entrar com remedinho, que o negócio tá sério, né? Nós vamos ter que entrar com remédio, daqui a 3 meses você vai fazer de novo o exame. Eu falei, não. Ô, gente, vou falar uma coisa pra você, a gente tem que ser responsável. Eu tô falando de fé e milagre aqui, mas também tem que se cuidar, viu, irmão? A pastora falou que Deus vai me curar, eu vou sair comendo tudo quanto é doce, não é isso?
Vamos com calma, equilíbrio, né? Somos sábios e inteligentes. E aí, o que eu fiz? Falei, não quero saber não, daqui a 3 meses eu vou voltar lá, ele vai olhar e falar, tá tudo certo. Vou tomar o remedinho, lógico que eu vou, porque a questão lá de tratamento por 3 meses. Fiquei meio assim, quando ele falou do remédio. Fiquei pensando, eu já estava preparada já. Falei, vou falar para ele que eu vou fazer academia e dieta não precisa de remédio. Só que ele virou e falou assim, emagrece. Eu falei, pode passar, doutor. Pode passar. Aí ele começou a rir na hora. Eu falei, pode passar. 3 meses, nós vamos dar um jeito, então. Queridos, não está sendo fácil para mim. É uma luta. Ontem eu estava tão triste. Eu estava triste ontem. Eu fiquei no sofá assim, quietinha. Paulo falou, o que você tem? Eu falei, eu quero um doce. Eu quero um bolo lá da Miriam's Buffet, com prestígio. E brigadeiro em cima, amor, é só isso que eu quero. Aí o Lucas assim, mãe, come, mãe, um doce. Não posso. Arreda-te. Mas assim, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? A gente não pode se conformar. A gente luta na nossa... Lógico, eu tenho que tomar cuidado e tudo, mas eu também estou orando. Senhor, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, Espírito Santo, só o Senhor pode me ajudar. Porque, gente, de verdade, é triste, mas o açúcar, ele é um vício. É que a gente não fala, né? Só que, infelizmente, os cristãos, eles não bebem, né? Mas ele tem um vício, que é a comida, é o doce. Gente, como eu fiquei chateada de ter que, em vez de comer um doce, ter que amassar uma banana nanica lá com whey. Ai, que triste que é aquilo. Nossa, mas amém. Vamos para a próxima etapa. Estou acabando já. Acha que a sua vida está muito ruim e ninguém nunca vai te ajudar ou estender a mão para você. Eu queria dar o exemplo de Mefibosete. Mefibosete estava lá largado. Quando que ele imaginou, gente? Quando que Mefibosete imaginou que ele seria chamado pelo rei e comeria na mesa do rei todos os dias, até o fim da vida dele? Mefibosete, um aleijado, desprezado. Você acha que ele tinha alguma esperança na vida dele? Eu acho que não. Aí o rei manda chamar. Tem mais alguém aí da descendência de Saul para que eu possa honrar? Chamam ele, ele vai para a mesa do rei. O rei, ele sempre vai te chamar quando você achar que não tem jeito para você. O rei achar que não vai se casar, que não vai formar uma família. Em Salmo 68:6 diz assim, Deus faz com que o solitário habite em família. Glória a Deus. Quantas vezes na minha juventude eu falei, gente, não vou conseguir casar. Não vou conseguir achar um homem bom para ser meu marido, ser pai dos meus filhos. Deus me deu Paulo, em nome de Deus. Somos muito felizes no nosso casamento. E o exemplo bíblico é Ruth, que achou Boaz. A história de Ruth é linda, né? Uma viúva perdida ali. E Deus deu Boaz para ela. Então, ele faz com que o solitário habite em família. Medo. Achar que... Não, eu tenho medo. Tenho medo de perder minha família, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de acontecer alguma coisa ruim para mim na rua. Salmos 91. Eu sempre falo sobre ele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Não tenha medo. Não tenha medo de viver seu amanhã, de viver sua vida. O Senhor está contigo. Você está escondido debaixo das asas dEle. Outra situação, achar que está sem direção e que não tem propósito. O exemplo de Paulo no caminho de Damasco. Deus cegou Paulo e alinhou ele no propósito segundo a vontade de Deus. Você tem direção, sim. Deus tem direção para a sua vida. Agora o último, que é um bem delicado. Não consegue liberar perdão. Isso é tão comum, queridos. Infelizmente, isso é tão comum também no meio dos cristãos. Não conseguir liberar perdão. Sendo que nós éramos pecadores e recebemos o perdão de Deus através da morte de Jesus. Libere perdão para quem te feriu, para quem te magoou, para quem te chateou. O Pai Nosso é muito claro, né? Quando ele fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se tem algo que Deus leva muito a sério, é o perdão. Perdoe.
Perdoe as pessoas, perdoe quem te machucou. Ah, mas me abandonou. Perdoe. Ah, mas me feriu. Perdoe. Todos nós temos uma história de ferida. Todos nós. Quantos aqui já foram feridos? Quantos aqui feriram? Tá vendo? A gente é muito bom para lembrar de quem feriu a gente. Mas quem a gente já feriu? Você já pediu perdão para quem você feriu? A gente fala bastante sobre liberar perdão, né? Mas você já pediu perdão para quem você feriu? Para quem às vezes passou pela sua vida, aí você feriu, você chateou? A gente é meio egoísta em relação a isso. Então sabe que do mesmo jeito que você foi ferido, você também já feriu, né? E é importante que a gente libere perdão, que a gente peça perdão também, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais complicadas, porque o ser humano é muito orgulhoso, né, gente? Nós temos uma carne que ela é uma natureza caída em nós, a natureza lá de Adão. Então a gente tem um orgulho. A gente nunca está errado. É sempre o outro que fez alguma coisa. E nós muitas vezes não fizemos nada, né? Às vezes o marido, o esposo, a esposa feriu, fere, depois finge que nada aconteceu. Não faça isso. Não joga sujeira debaixo do tapete com ninguém. Com ninguém. Saiba, a questão não é o que você fala, é como você fala. Fala com jeitinho. Ô, fulano, fiquei chateado com isso aqui. Não gostei do que você fez. Ô, meu amor, não gostei do que você fez. O inimigo gosta de sujeira debaixo do tapete, porque aí na hora certa ele traz à tona. Ele arranca, ela levanta o tapete. Ah, tem uma sujeira aqui. Já viu aquelas pedras com sujeira embaixo? Cheio de bicho. É assim. É assim. Então não deixa de resolver suas pendências. Resolva suas pendências, seja com quem for. É bênção de Deus resolver pendência. É bênção colocar para fora aquilo que te estressou, que te chateou com alguém, né? Às vezes você se decepcionou com Deus. Polêmico, né? Mas você às vezes se chateou com Deus. Já viu? Tem um livro que fala assim, o Deus que frustra sonhos. A palavra do Senhor diz que Deus tem para nós planos de paz e não de mal. E às vezes a gente pede tanto alguma coisa para Deus, Ele não nos dá. Aí a gente faz birro. É porque Deus me deu. É porque não é na hora certa. É porque Ele é um Pai que vê lá na frente. Nós não vemos, a gente só vê aqui, ó. Ele vê lá na frente. Então descansa teu coração. Está chateado com Deus? Já fiquei chateada com Deus uma época. Aí eu falei, Senhor, fiquei chateado com o Senhor. Uai, só falou para mim aquele negócio lá, eu fiz. Eu falei, você fez a tua cabeça? Não mandei fazer. Porque a gente faz com a cabeça da gente, né? A gente, nem tudo que você sente é Deus, tá, queridos? Ai, sentir é de Deus. Está na Bíblia? Está aqui? Tem respaldo bíblico? Está tudo certo? Então é de Deus. Agora, se não estiver fugindo daqui, é a tua alma, que fica gritando na tua cabeça todo dia, toda hora. Amém? Vocês recebem essa palavra? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Não se distraia. Ore pelo seu milagre. Vai atrás do seu milagre, sim. Dobre os seus joelhos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E não se conforme com a vida que você está vivendo agora. Deus tem bons planos para você. Ele tem prosperidade para você, Ele tem cura para você, Ele tem restauração para você. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu vida e vida em abundância. É muita vida, é vida em todos os sentidos. Sabe, não se conforma. Sabe, eu vejo às vezes o cristão falar assim, falar, ai, nossa, eu vivo no deserto. Ah, irmão, está errado. Viver no deserto está errado. O deserto é passagem. Você tem que chegar na terra prometida. Então não se conforme. Amém? Quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Pai, eu coloco diante do Senhor cada um dos meus irmãos que estão aqui, que escutaram essa palavra. Senhor, que eles possam alcançar os milagres deles, que eles possam, Senhor, enxergar os milagres que eles já viveram e que eles possam, Senhor, não se conformar com situações que eles têm passado, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de abundância de vida, o Senhor é um Deus de alegria, o Senhor é um Deus
glória e toda a honra é sua, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor.